Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Que você nesta noite possa sentir essa presença de Deus aí com você, porque a presença de Deus está aqui esta noite. Saudade de você também, Aninha. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 16 do 11, aqui no Devocional, estamos começando uma série de lives e vamos até o dia 28. Essa série se chama Posicionadas. Cada uma de nós estaremos falando sobre as mulheres extraordinárias da Bíblia e tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Seu coração vai arder pela presença de Deus. E a nossa convidada hoje é a Frances Lane, uma mulher de Deus, e que com certeza vai ser usada poderosamente pelo Senhor. E é algo assim poderoso. Seus braços. Boa noite, Cris. Sejam todas bem-vindas. Olá! Boa noite, meu amor. Boa noite! Boa noite. Boa noite, meninas lindas. Como é que tá o som aí? Tá bom? Tá dando eco? Tá ótimo. Tá tranquilo. Tranquilo? Sim, com certeza. E aí, foi dada a largada dessa nova série, né, de lives direcionadas pelo Abba, né, direcionadas pelo Senhor. Sim. Aqui não é nada sobre nós, né, não é para nós, é sobre Ele, é tudo para Amém. Ele, que nós estamos aqui, é para Ele que nós vivemos, é para adorar Ele que nós estamos aqui, né? Então é um grande prazer nós começarmos essa nova série de lives posicionadas. O Senhor, Ele te chama, né? Boa noite para todas vocês, que a paz do Senhor esteja com todas, né? E que você possa, assim como eu, né? Durante todo esse dia, o Senhor veio ministrando no meu coração, que o Senhor possa falar com você Amém. também, no seu coração. Amém? Amém. Sejam todos bem-vindos e que você possa abrir o seu coração a Deus Ai, obrigada, poderosamente. Senhor. Então, que Deus te abençoe, Francis. Flua na presença de Deus, que Deus te use assim poderosamente. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai, nós te rendemos graças esta noite e te agradecemos por esse momento tão especial. Que nós sabemos, Senhor Deus, que não somos nós mesmos, mas tudo aqui, Senhor, é direcionado por Ti, Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, faz a Tua vontade. Usa, Senhor Deus, a vida da Tua filha, da Fran, Senhor Deus. Que os seus lábios, agora, Deus, a Sua voz seja a voz, Deus, seja a Tua voz, a voz do Espírito Santo e que possa alcançar cada mulher, cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, pronto para ouvir a palavra, Senhor Deus, que Tu tens colocado ao coração da Tua filha, Senhor. Então, usa ela poderosamente, Senhor, e eu sei que Tu irás, Senhor, através da vida da Tua filha, Senhor, tocar todos os corações que estarão aqui sedentos para ouvir a Tua palavra, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meninas, antes de nós começarmos, nós vamos
vamos convidar pelo menos umas 5 amigas, né? Vamos convidar e vou mandar aqui para mais ou menos umas 5 amigas para que o Senhor possa, né, falar com essas também, ó, tô mandando as minhas amigas hoje aqui para poder, né, vamos mandar para a gente poder, né, nós vamos começar. Sim. Gente, eu vou limpar essa câmera ao vivo aqui, que eu tô achando ela embaçada. Peraí, deixa eu ver se vai melhorar, peraí. Vai sim, amiga. Ó, que até mais clara. Eita, Jeová, olha que eu fiquei mais bonita Glória a agora. Deus. Tava embaçada, eu falei assim, gente, minha câmera tá esquisita. Aí, ó, era suja mesmo, gente. A gente pega, põe o dedo na câmera, né? A gente tem que fazer um checklist, limpar o celular antes da live. Ai, ai, mas é tudo pra ele, né? Então, nós vamos começar. Vamos começar então, Kátia? Vamos começar, que, né, nosso tempo tá passando e nosso tempo aqui é precioso. Então, meninas, como nós começamos a falar, a nossa série de lives é sobre posicionadas. Tanto nós temos falado sobre posicionamento, sobre nos posicionarmos, e a palavra de Deus, né, a Bíblia, que é o nosso manual de instruções, tem tantas mulheres que abriram mão do eu delas, abriram mão da vontade delas para poder fazer a vontade do Senhor. E eu me identifico com várias mulheres da Bíblia. Então, cada uma de nós somos 12 mulheres, vão ser 12 lives. Contar a partir de hoje. Nós vamos ter lives até sábado dessa semana, domingo não. Aí voltamos segunda e até sábado da semana que vem. Cada dia uma personagem bíblica, né? Diferente que se posicionaram. E eu me identifico muito com uma personagem bíblica que eu acho que nem todo mundo se conhece ela ou já ouviu falar dela, né, que é a Rispa, né? Eu quero que levante a mão aí quem já ouviu falar, né, de Rispa. A gente vê pregação falando de Esté, falando de Ruth, de Débora e de fulano e de Beltrana, mas a Rispa, eu vou ser bem sincera para vocês, eu nunca ouvi, né, a pregação ou alguma ministração sobre a Rispa. E aí, ó, a pastora Úrsula já ouviu falar também, né, pastora Úrsula? A senhora, né, carta branca, né, vamos dizer, né? Mas eu quero saber se vocês conhecem a Rispa. E eu vou contar um pouquinho sobre a história da Rispa para vocês. E eu vou contar por que eu me identifico muito com ela. A Rispa, eu também amo, eu chamo a doutora de pastora Úrsula, eu também amo, gente. Mas eu vou contar para vocês. E a história dela está em 2 Samuel, tá? No capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Eu vou ler bem rapidamente para vocês conseguirem entender o que eu vou dizer. Fica mais fácil, é bem pequenininho, né? Vale a pena eu ler o contexto todo, não ler só um versículo para vocês. Durante o reinado de Davi, houve 3 anos de fome. Davi buscou o Senhor e ele disse: essa fome é por causa do sangue dos gibeonitas derramado por Saul e por sua família. O rei, ele reuniu os gibeonitas, que não faziam parte de Israel, eles representavam o que tinha restado dos amorreus e eram protegidos por causa de um acordo com Israel. Mas Saul, fanático pela honra de Israel e de Judá, tentou exterminá-los. Davi disse aos gibeonitas: o que eu posso fazer por vocês? Como poderei compensá-los para que vocês abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não queremos dinheiro de Saul, nem de sua família. E não cabe a nós matar ninguém em Israel. Mas Davi, ele insistiu. Ele insistiu. O que querem que eu faça por vocês? Finalmente, eles disseram ao rei que nos sejam entregues 7 descendentes do homem que tentou nos destruir e nos eliminar do território de Israel, para que sejam enforcados diante do Senhor em Gibeá de Saul, o Monte Santo. Davi então concordou e os entregou, né? Eu os entregarei a vocês. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, que é uma outra história muito legal que vale a pena vocês estudarem sobre Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que tinha feito a Jonatas perante o Senhor. Tá um barulho, amiga? Acho que é o foninho meu ou é o seu? É um barulhinho aqui.
O rei poupou, né, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento, né, que tinha feito a Jonatas perante o Senhor. Mas o rei escolheu Armone e Mefibosete, os dois filhos de Rispa. Presta atenção agora. Mas o rei escolheu Armone e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. E os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, né, deu a Adriel, filho de Berzalai, de Moleá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os enforcaram no monte perante ao Senhor. Os 7 morreram ao mesmo tempo e foram executados no início da colheita da cevada. Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco, fez com ele uma barraca sobre uma rocha e ficou ali, desde o começo da colheita até o início das chuvas. Durante o dia, ela impedia que os pássaros chegassem aos corpos. Durante a noite, não deixava que os animais selvagens se aproximassem. Davi foi informado do que Rispa estava fazendo, foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, estava fazendo. Então ele foi buscar o resto de Saul e de seu filho Jonatas, que estavam com os líderes, né, de Jabes de Leade. Ele os tinha resgatado, né, da praça de Bet-Sean, depois que foram enforcados pelos filisteus, que os tinham matado em Giboa. Ele recolheu o resto deles e os levou para o lugar em que estavam os outros 7 corpos. E todos foram levados de volta para a terra de Benjamim e sepultados no túmulo de Quis, pai de Saul. Tudo foi feito conforme as ordens do rei. Depois disso, Deus respondeu às orações de Israel a favor da terra. Então, essa é a história de Rispa. Gente, Rispa é essa mulher que tinha 2 filhos, Armone e Mefibosete. Eu fico me imaginando, né? Ela era uma mãe, ela tinha 2 filhos, e um belo dia, a fome. E aí o rei Davi resolve perguntar para o Senhor, Senhor, por que está havendo essa fome? Aí o Senhor falou, foi por causa de Saul. Saul quebrou uma promessa minha, que eu a fiz há anos, e é por isso. Aí o que Davi fez? Vou resolver isso. Chamou o que restava do povo e falou assim, aqui, o que eu posso fazer por vocês? Aí ele, não quero dinheiro de vocês, nada, né? Nada vai comprar, né? Vai pagar o que aconteceu conosco, o que, né? Vai pagar o que Saul fez. Só que Davi insistiu. E aí, o que os gibeonitas fizeram? Eu quero 7 descendentes de Saul. E dos 7 descendentes, né? 5 filhos foram da filha de Saul e esses 2 filhos de Rispa. Rispa, ela era quem? Ela era uma concubina, ela não era esposa. Antigamente, né, podia-se ter várias mulheres. E ela era uma das mulheres do rei Saul. E ela tinha dado esses 2 filhos para ele, né? E na época, as concubinas tinham o mesmo direito de esposas, vamos dizer assim. Então, ela estava ali. Saul já tinha morrido, né? Jonatas também já havia morrido, mas ela estava ali. E eu fico imaginando, gente, a Rispa curtindo a casa dela, com os filhos dela, vivendo a vida dela, como nós. Hoje eu tive meu dia gostoso com as minhas filhas, né? Agora à tarde nós rolamos no tapete, brincamos lá no quintal, brincamos de pique-esconde. Foi uma tarde bem pique, viu, gente? Mas aí eu fico pensando ela lá, não se fala a idade desses meninos, mas eu fico imaginando ela lá na vida dela, e batem na porta dela aqui, cadê seus filhos? Vem comigo. Aí vai os meninos com ele, né? E aí eles morrem em praça pública. E o que mais me chama a atenção, que talvez eles nem sabiam por que eles estavam ali morrendo. Outra questão que me chama a atenção nessa história é que eles morreram por causa de um erro do pai. E quem que eram esses gibeonitas? Se você estudar sobre a vida de Josué, você vai ver lá atrás, quando Josué, Caleb, eles, né, conquistaram a terra prometida, o Senhor deu uma ordem para eles exterminar, acabar com todo aquele povo que estava ali nas redondezas de Jericó e ali, vizinhança toda. E os gibeonitas, muito espertos, o que eles fizeram? Eles encenaram, e nessa encenação eles enganaram Josué.
E quando eles enganaram Josué, o que eles fizeram? Eles fizeram com que Josué abençoassem eles. E aí, Josué, né, Deus, através da vida de Josué, fez ali com eles, né, um pacto que não ia destruir, que eles não iam morrer. Só que quando Saul, lá na frente, assumiu o reinado, e assim, ele se achava o grandalhão, né? Eu imagino Saul se achando a última bolacha do pacote, só que a última bolacha do pacote tem que esquecer, não pode esquecer que ela normalmente sai quebrada, como diz a minha amiga Catizumi Dornelles. E aí ele pegou e tentou exterminar os gibeonitas. E por isso, gente, que Mefibosete e Harmone morreram. Mas essa não é a parte da história que eu quero compartilhar com vocês. A parte da história que eu quero compartilhar com vocês, só de começar a falar, minha voz já embarga. É muito interessante isso, de tanto que essa história fala comigo. Por que que fala comigo? Vocês entenderam o versículo 10 de Samuel, que eu acabei de falar com vocês? Assim que os filhos dela morreram, o que que ela fez? Ela pegou um pano de saco, ela fez uma barraca. E sabe o que que ela fez? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, até que eu dou um enterro digno para todos os meus filhos. E ela tinha um foco. E qual que é o foco da Rispa? Cuidar da família dela até o final. Independente do que estava acontecendo ali, ela poderia ter se vitimizado, ela poderia ter feito várias coisas, mas ela simplesmente decidiu assumir o papel dela. E qual que era o papel dela? O papel de mãe. E o que é que a mãe faz? Protege até o final. Os filhos já tinham morrido? Já tinham morrido. Mas ela pegou em praça pública e ficou ali. Gente, e ela ficou ali do início da colheita até o início das chuvas. Se você for curiosa, curiosa igual eu sou, se você pesquisar, ela ficou ali em praça pública, vigiando, guardando os filhos dos pássaros durante a noite e dos animais selvagens, dos pássaros durante o dia e dos animais selvagens durante a noite, durante 6 meses. Vocês têm noção que ela ficou 6 meses focada? Qual que era o objetivo dela? O objetivo dela era simplesmente dar um enterro digno para os filhos, cuidar dos filhos dela. E ela ficou ali, ó, 6 meses, focada. Gente, eu viajo, né? Eu já disse para vocês, eu fico imaginando essa mulher para ela comer. Que eu duvido que alguém falou, pode ir lá, vou te revezar, Rispa. Vai lá tomar um banho, vai lá trocar de roupa, vai lá comer alguma coisa. Eu duvido, gente, que alguém falou assim, eu assumo aqui, eu protejo os seus filhos para você, enquanto você faz isso. Eu fico pensando, se ela comeu, se ela dormiu. Eu fico pensando nas pessoas falando, buzinando na cabeça, tu é maluca? Mulher, sai daí, teus filhos já morreram. E ela simplesmente, ela focou. Qual que era o foco dela? Dar um enterro digno para os filhos. O que que ela fez? Ela se posicionou. Ela decidiu. E nada que alguém falasse com ela ali ia tirar ela do foco dela, porque ela não estava olhando a circunstância, ela estava olhando o foco dela. E qual que era o foco da Rispa? Dar um enterro digno para os filhos. É cuidar da família dela até o final. Então, como eu disse para vocês, a Rispa não fala muito sobre ela na Bíblia. A única parte da Bíblia, da palavra de Deus, que fala sobre ela é em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Não fala mais dela na palavra. Mas eu falo que esse único versículo, ele me chamou a atenção. Porque me mostrou que quando a gente tem uma dor, a gente tem 2 escolhas. A escolha número 1, se vitimizar. Lamentar, olhar as circunstâncias e se entregar. Opção número 2, ter um foco. Tirar todo o aprendizado da situação e seguir em frente. Com foco, direcionado. E ela escolheu a opção número 2. O foco dela qual que era? O propósito de vida dela naquele momento. Dar um enterro digno para os filhos dela. E eu tenho 5 lições que eu aprendo com a Rispa. E eu vou compartilhar com vocês o porquê que eu me identifico muito com ela. Tá? Mas antes eu quero compartilhar com vocês uma pequena pesquisa que eu fiz sobre Rispa. Só para vocês entenderem quem que é essa mulher, que eu já disse para vocês tudo sobre ela. Ó. Rispa era filha de Aiá, uma das concubinas de Saul.
Ela era a mãe de Harmone e Mefibosete, que a gente também sabe. E após a morte de Saul, Abner a tomou como esposa, resultando, né, numa briga entre ele, o filho, né, e o sucessor de Saul, Isbosete, né? E a discussão levou Abner a ir para o lado de Davi, que era então o rei, né, naquela época lá do reino de Judá. Por isso que ela estava ali do lado de Davi, né? E aí os filhos dela eram Mefibosete, Harmone, e ela era, né, e o neto dela é Mica, neto Mica, né? Então não fala muito sobre Rispa. Só que eu gosto de googar, né? Eu adoro pesquisar no Google, dicionário. É bom que a gente tem o Google, que é mais fácil. Antigamente a gente ia ter que ir atrás de livros e mais livros, né? O Google é mais prático. E eu fui pesquisar o que significava rispa. E aí, rispa significava firmamento, sabe? Aquela fundamento, fundação. Né? O significado de rispa eu vou até abrir aqui novamente, né, o significado do nome dela, mas o significado dela, do nome dela é pedra, sabe? Significa firmamento mesmo, é como se fosse aquelas de construção, como é que chama? Ai, gente, sumiu. Eita, que sumiu agora. O nome, o significado. Ai, gente, né? Base não. Vou lembrar o nome o significado do nome dela. Mas significava pedra, né? Mas tem um outro significado que eu vou lembrar aqui, eu vou compartilhar com vocês no decorrer que eu vou falando. Eu não anotei, eu só lembrei e agora fugiu da minha memória. Mas como eu disse para vocês, tem 5 lições na vida da Rispa que eu ganhei e eu quero compartilhar com vocês. Rocha, isso! Mas ainda eu acho que não é rocha, você acredita? Eu gritei aqui, né? Mas é bem isso, é tipo uma rocha mesmo. Mas ainda não Alicerce, lembro, coluna, gente. Vou amiga. lembrar o que que significa. Alicerce, coluna. É tipo isso, mas ainda não é essa palavra. Vai, quem dá mais, gente? Não Vai é me ajudando. alicerce, gente. É isso, mas é pedra, mas não é alicerce, não. Ai, Jesus. Como é que é o nome, significado? Mas significava isso. Coluna, não é coluna. Eu estou aqui pensando que é coluna também. Mas eu vou lembrar. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai me clarear aqui e eu vou lembrar o significado do nome dela. Mas aí isso não vem ao caso. Enquanto eu vou lembrando aqui, eu vou compartilhando com vocês as lições que eu aprendo, né, com Rispa. E que significa, e quais as lições que eu aprendo com ela? A primeira lição que eu anotei aqui, muita coisa que nos acontece, eu não vou dizer todas, mas muitas coisas, são heranças. Heranças que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados. É tipo estrutura, Lídia? Mas me ajuda aí, Lídia. É tipo a estrutura, mas é outro. É que fura o buraco, gente. Como é que é o nome? Ai, gente, quem mexe com construção, ajuda nós aí. Eu lembro o que é, mas eu não lembro o nome. Dá pra você, gente? Vamos lembrar. Nós vamos lembrar o que significa rispa. Do nome da rispa. Mas aí o que eu quero dizer para vocês, muitas coisas que acontecem em nossa vida é herança. Quero dizer para vocês o que é herança. Da mesma forma que existem as heranças que o povo fica de olho, né, que é financeiro, firmamento. Isso aí, Lídia. Ê, palmas para Lídia. Palmas para Lídia. É fundação, firmamento, é isso mesmo. Sapata, Viviane. Sapata? O que é? Agora eu vou pesquisar o que é sapata. Existe isso na construção também? Uai, gente, essa aí eu não conhecia. Mas é firmamento, né? Fundação, isso mesmo. O nome dela, imagina, né? Ô firmamento, ô fundação, vem cá, né? O significado do nome da rispa. Mas aí, voltando aqui, o que eu ganho com a rispa? Eu ganho o seguinte, né? O primeiro ponto que eu ganho aqui, né, de lição que eu posso tirar, né? Muitas vezes, muitas coisas que a gente recebe são heranças. Heranças positivas e heranças negativas. Tem aquelas heranças de dinheiro que todo mundo fica de olho, né? Eba, herança. E tem as heranças hereditárias, né? Que nós vamos recebendo. Por exemplo, como assim, Fran? Transtornos emocionais, pecados ocultos, enfim, tem tanta coisa que eu poderia citar aqui nessa tarde para vocês.
Mas não vem ao caso. Olha lá, existe sapata. Eu vou pesquisar depois, viu? Agora, tá vendo? As lives também é cultura. E aí, né? O marido dela falou também tubulão. Olha lá, ó, tá vendo? E aí, o que que eu ganho? Nós recebemos essas heranças. E a gente tem que prestar atenção, porque muitas heranças são negativas, são heranças hereditárias que nos amaldiçoam, né? Firmamento. O significado do nome de rispa é firmamento. Esse é o significado do nome dela. Até que enfim nós descobrimos. E aí, eu lembrei. E aí, o que que eu ganho, gente? Eu lembro muito de Provérbios 28:13, que fala assim, não dá para você, né, encobrir os pecados e ir vivendo com eles, mas se você confessar, se você reconhecer e confessar, você encontra misericórdia. Então, quando eu vi a história de Rispa, sobre essa herança, que os filhos dela morreram, né, por causa de um erro de Saul, o que que eu fui fazer? Eu fui fazer um mapeamento sobre a minha vida, porque eu já tentei suicídio 3 vezes. E eu falei assim, gente, não tinha motivos, assim, concretos para eu querer acabar com a minha vida, igual eu quis. E aí eu fui pesquisar que na minha família, a maioria dos meus, né, antepassados, a minha família antiga, né, avós, tios, eles tinham muito problemas emocionais. E aquele problema emocional que eu tinha era uma herança que eu havia herdado. E o que eu fiz? Eu peguei Provérbios para mim e falei, peraí, se isso é uma herança, pai, ou não é, eu não sei. Mas se tem uma coisa que eu sei, é que o meu Deus é muito maior do que isso. E eu não aceito mais ter nenhum problema emocional. E se for herança, Senhor, eu falo que a partir de hoje acabou em mim. Minhas filhas não vão herdar essa herança, meus netos não vão herdar essa herança, meus Amém. bisnetos não vão herdar essa herança. E em nome de Jesus, isso acabou em mim. E eu determinei que em mim acabaria isso. E acabou. Porque eu fui curada e eu não aceito. A minha família não vai herdar nenhum tipo de herança que veio dos nossos antepassados para cá. E a Harmônia e Mefibosete pagaram por uma herança que eles receberam do pai, uma herança negativa, né? Uma herança de quebra, né? De quebra de uma promessa. E eles morreram de graça, né? Mas aí eu aprendi muito. Então é preciso, meninas, o que que eu quero compartilhar com vocês? É preciso que você faça uma análise sobre a sua vida. É preciso que você identifique sobre a sua vida o que está te causando dano e você ir até Deus. Você se identificar e ir até Deus e confessar. Se fizeram com você algo, você confessa e você acaba ali. Você vai dizer, acabou em mim. Acabou, isso não vai mais, o inimigo não vai usar isso como arma para me atingir. Acabou em mim. Então é uma forma de você se posicionar. Assim como a Rispa se posicionou ali até o final para dar um enterro digno, é você se posicionar, você ir até o Senhor e o Senhor trazer a sua mente e o Senhor clarificar em você tudo que é herança que veio dos seus antepassados para você e você dar um basta, você dizer Aleluia. chega, acabou. Acabou em mim, isso não vai passar adiante mais. Ah, Fran, mas a minha avó era assim, minha tia era assim, a minha mãe é assim, eu sou assim. Ah, vai ser todo mundo assim. Não! Acabou. Eram assim, mas você não é assim mais. Você conhece a verdade e a verdade, a palavra de Deus fala que a verdade liberta. E você é liberta, você não é escrava disso mais. E acabou em você. Clama ao Senhor. O que eu quero te falar, minha amiga, é para você clamar. Clamar a Deus e pedir, Senhor, traz à minha memória. Há algo em minha vida que o inimigo está usando como munição para me atingir? Acabou. Senhor, acabou em mim. O Senhor me deu autoridade sobre a minha vida. O Senhor me deu o livre-arbítrio e eu tenho autoridade. Acabou. Acabou em mim. E você determinar, porque o Senhor te deu autoridade. Você tem autoridade sobre a sua vida. E acabou em você. Você agora só é amor. Você recebeu o amor e você vai transbordar o amor. Não há problema emocional, não há doença hereditária, nem doença física e nem doença mental, nada. Acabou. Você tem autoridade de colocar a mão sobre a tua cabeça e falar, Senhor, com a autoridade que o Senhor me deu, acabou em mim. E você dizer com autoridade, Satanás, maldito, acabou.
Não existe mais, você não vai encontrar a legalidade sobre a minha vida. E acabou. E nascemos de novo. Isso mesmo, Patrícia. Eu nasci de novo. A Patrícia, né, ela fala que a sensação que ela tem é quando ela aceitou a identidade dela em Cristo, é como se ela tivesse morrido e nascido de novo. Eu tenho essa sensação, gente. A sensação que eu morri e que eu nasci de novo. Eu nasci de novo. E você pode. Você tem isso. Você tem a identidade firmada no Senhor. Você pode nascer de novo e viver o novo do Senhor. Eu tenho falado muito sobre que as circunstâncias, elas não nos definem. Para de se vitimizar. A situação, ela não te define. Pega a sua dificuldade, pega a sua situação e faça dela, como eu falo aqui que Rispa fez. Faça um trampolim. Ó, bateu para você poder se tornar uma mulher forte. A mulher forte que o Senhor te criou para ser. Uma mulher temente a Ele, que nasceu para adorar e glorificar a Ele. E não ficar, né, em casa chorando, se remoendo por causa das circunstâncias, não. Porque a circunstância, ela não te define. Então, o primeiro ponto que eu ganho com a Rispa, né, é isso. Né? É preciso que nós identifiquemos, né, as heranças que nós recebemos e ir a Deus, pedir a Deus que nos livre dessas heranças, que não são positivas para nós. Né? Os filhos da Rispa morreram por causa de um erro do pai. E eu falo, eu não penso, nós precisamos pensar muito em que tipo de herança nós estamos deixando para os nossos filhos, porque eles são a próxima geração. Então nós precisamos. Né? O nosso tempo é curto, não vai dar para eu poder compartilhar tudo, mas é muito rica a história de Rispa. Ai, Jesus! Ó, segunda lição que eu ganho com a Rispa, ela cuidou do que era dela. Olha isso. Ela cuidou do que era dela. O que era dela? Os filhos eram dela. Ela cuidou da família dela. Em 2 Samuel 21:10, eu vou até abrir de novo aqui para ler para vocês, o que ela fez? Ela pegou um pano de saco, ela vestiu, ela fez um acampamento e ela ficou ali, do início da colheita até o início das chuvas. E ela ficou ali, né, ali o tempo todo cuidando da família dela. Olha o que fala. Rispa pegou um pano de saco, fez com ele uma barraca sobre a rocha e ficou ali, desde o começo da colheita até o início da chuva. Durante o dia, ela impedia que os pássaros chegassem aos corpos e durante a noite não deixava os animais selvagens se aproximar. Ela pagou o preço. Ela pagou o preço, né, pelo erro do marido. Mas ela pagou o preço até o final. Ela não se vitimizou. A Cris colocou aqui, né? A minha família também tinha essas heranças de suicídio. E fazem essa oração quebrando toda essa maldição hereditária em nome de Jesus. Isso mesmo, em nome de Jesus. E que o Senhor, Ele traz isso à sua memória. Que Ele, a partir de hoje, Ele venha colocar na sua memória, Ele venha trazer aí à sua memória qualquer respingo de heranças hereditárias que é deixado, que foi depositado sobre a sua vida, e você determine que acabou em você, você tem autoridade. Então, voltando aqui, né, o segundo ponto que eu ganho dela, é que ela cuidou. Ela ficou ali cuidando dos corpos dos filhos dela, porque ela sabia que se algum bicho chegasse perto e desse uma mordidinha que fosse, ela acabou. Né? Eles comeriam tudo. Né? Uma mordida já, né, eles seriam todos comidos. Então, ela tinha um foco. E qual que era o foco dela? Dar um sepultamento digno para os filhos. E eu quero trazer para vocês, minha amiga, é assim na nossa casa. Muitas vezes, nós negligenciamos, né, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com a nossa casa, que eu bato muito na tecla, com essa mulherada, não negligenciar com a casa, com o celular. Né? Muitas vezes nós negligenciamos. E aí, o inimigo, ele encontra legalidade. Como eu disse para vocês, se você me escuta muito, você vai entender que o inimigo, ele não tem munição. E ele acha na nossa fragilidade munição para ele nos atingir. Vocês entenderam essa fala minha? Eles pegam a nossa fraqueza, ele pega a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, ou seja, nós mesmos somos armas contra nós. Olha isso. E quando você entende isso, você quebra todas as brechas, né?
A Andréa colocou, precisamos proteger nossos filhos do mesmo jeito hoje, não permitindo que o mal se aproxime deles. Exatamente. O inimigo, ele encontra legalidade e se você não proteger, ele vai entrar e vai fazer a festa, né? E fazer o que bem entender. E sabe o que eu quero te dizer? Vigia. Vigia dentro da tua casa. Vigia, né, como que você tem tratado seus filhos. Vigia. Porque o inimigo, ele vai usar você mesma contra você. E você não é a arma dele, você é filha amada do Senhor. Você é desejada, você é a menina dos olhos do Senhor. E o inimigo não pode, não tem encontrar legalidade. Você não pode ficar, né, se vitimizando com as situações, dando legalidade. Exatamente. Ele pega a nossa fraqueza e potencializa. Isso mesmo, Sheila. Eu quero dizer uma coisa para vocês. São pequenas marcas que vão acumulando. Ah, Fran, né? Não, são pequenas marquinhas que vão acumulando e que matam as nossas famílias. Aos pouquinhos vocês vão entender por que eu me identifico com a rispa. Imagina, gente, a mulher, ela assistiu a morte dos filhos. O que a mulher fez? Ela ficou ali. Imagina o mau cheiro, Catizumi Dornelles. Para pensar, só imagine. 6 meses cuidando ali do corpo. Imagina, durante o dia ela protegia os pássaros. Eu imagino ela como uma guardiã, sabe? Com alguma coisa na mão, assim. Vou achar alguma coisa na mão. E aí vinham os pássaros, ela pá, pá, pá. Que não, esses são os filhos. E à noite vinham os animais selvagens, ela vinha como uma leoa, ficava assim na frente, assim, tipo, né? Aqui também não. Vocês não vão, né? Não vão pegar os meus filhos, porque ela tinha um foco. Então eu fico imaginando, sabe, a dor e o sofrimento dessa mulher. Vocês conseguem imaginar? Ela vê os filhos assassinados, do nada, que eu imagino que ela foi pega de surpresa, assim como eu imagino que Harmônia e Mefibosete também foram pegos de surpresa por causa de um erro de Saul. E eu fico imaginando ali ela, dia e noite, protegendo os filhos. Eu fico imaginando o sofrimento dessa mulher. Ela não era uma super heroína, não. Ela era de carne, como eu, Kátia, como você. E ela, né, e ela ficou ali. E eu fico imaginando ela pagando o preço por um erro que ela não cometeu. Gente, você parou para pensar que ela poderia ter se vitimizado? Ela poderia, Saul, seu dito cujo, para não falar outra coisa, você é culpado e começar a se vitimizar, culpar o marido, né? E aí ela simplesmente decidiu. Qual que é a decisão dela? Dar um enterro. Ela nem deve ter pensado, ela pegou o pano de saco, já armou a barraca dela ali. Eu acredito que ela, como uma leoa, como uma guardiã ali dos filhos dela, ela se vestiu ali e falou, aqui não, eu vou dar um enterro digno para os meus filhos. E foi até o final, focada, focada. Eu imagino ela, sabe, focada, só olhando para o foco. Ela não olhou para a dor, ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para a situação, ela não ficou culpando, se vitimizando, né, Saul, por causa do erro dele, ela simplesmente focou. E aí a terceira lição que eu aprendo com a Rispa é nos momentos de guerra, é nos momentos de batalha, e que nós vemos que nós temos a maior força da nossa vida. Imagina você ficar ali dia e noite. Gente, é igual eu disse para vocês, imagina o cheiro, imagina o cansaço dessa mulher. Ela ficou, ó, mais ou menos, é mais ou menos, pode ser mais ou pode ter sido menos, mas eu fico imaginando 6 meses, protegendo o corpo do filho. Naquela época não tinha WhatsApp, telefone aqui, Davi, tem uma mulher doida aqui na praça pública e diz que daqui não sai enquanto não houver um sepultamento. Não tinha. Aqui fala que Davi ficou sabendo e mandou buscar os corpos. Mas, você pesquisar, você pode né, fazer várias pesquisas, você vai ver que o início da colheita até o início da chuva era mais ou menos 6 meses, né? O início da colheita para começar as chuvas. E aí eu fico imaginando essa mulher. E ela, no momento de guerra, de batalha dela, ela encontrou a maior força dela. Sabe o que ela fez? Ela fez do momento dela de dor um trampolim para se tornar uma mulher forte, para poder ficar ali até o final. É aí que eu me identifico com ela.
Porque no meu momento maior de dor, eu tive que encontrar forças para lutar. É nessas horas que o Senhor, ele é que a gente fala que quando a gente está fraca, é que a gente é forte. Porque aí já não é mais a gente, é Deus que age através da gente, em nós. E é aí que eu ganho com ela, que é no momento de maior batalha dela. Ela foi uma mulher forte. Ela não se vitimizou. E a quarta lição que eu ganho dela é que no seu momento de maior perda, ela prosseguiu. Vocês têm noção disso? No momento da maior perda, ela já tinha perdido o marido, apesar que ela casou de novo, né? Ela já estava ali no segundo casamento dela, que ela era viúva, né? Mas ela já tinha passado por uma perda. E aí o que que aconteceu? Ela fez o seu momento de maior perda, né? Ela prosseguiu com o seu alvo até o fim. Ela encontrou força no meio da fraqueza dela para proteger o corpo dos filhos dela. E nós podemos fazer isso também. Quando você estiver passando por situações, você vai ter duas opções. Ou você se entrega, ou você luta. Ou você engole o sofrimento, faça do sofrimento um trampolim para você poder se tornar uma mulher forte em Deus, ou você se vitimiza. E ela fez um trampolim, e você pode fazer isso. Se você estiver passando por qualquer situação, você tem duas escolhas. A partir de agora, é decidir, é se posicionar, é se vitimizar ou lutar. Dia e noite. Dia a rispa lutava com os pássaros, de noite contra os animais selvagens. De dia você lutar e à noite você lutar. E não é lutar com as suas forças, não, porque isso aqui, ó, você vai cansar. É com o Senhor, é o Senhor. É Ele que vai na frente da sua batalha. E aí, por último, a quinta lição que eu ganho com a rispa, que é o que eu disse para vocês. Ela encontrou forças em meio à sua fraqueza. Ela decidiu enfrentar sua dor para proteger o corpo dos filhos contra os animais selvagens e os animais ferozes à noite. E aí eu tenho uma frase que fala muito comigo. Enfrentar a dor é uma atitude fácil, não é uma atitude fácil, porque envolve determinação, coragem e perseverança. Enfrentar a dor não é uma atitude fácil, porque envolve determinação, coragem e perseverança. Ela enfrentou a dor dela. Ela não se vitimizou. Ela enfrentou. E dessas lições, né, dessas 5 lições, eu tirei alguns exemplos que dá para a gente poder viver e aprender com ela. Uma coisa que ela fez, ela gerenciou as emoções dela. Já parou para pensar? A gente fala muito de mindset, de mudança de pensamento, de mudança de mente. Você já parou para pensar na mente dela? Já parou, Catizinho? Dessa mulher, dia e noite, durante 6 meses ali, sem comer, não sei, né? A Bíblia não fala, não entra em detalhes, mas eu imagino que ela não comia, eu imagino que ela não dormia direito, né? Porque o foco dela, ela tinha o foco. Então eu fico pensando assim, ela gerenciou as emoções dela. Então, dessas 5 lições que eu tirei para nós, eu compartilho com vocês. Ela gerenciou as emoções dela. E você pode gerenciar suas emoções também. O Senhor, Ele te deu autoridade. Olha para vocês verem uma coisa importante, interessante. Olha o tamanho da nossa mente. Olha o tamanho do nosso corpo. Quem que é maior? Nós, o nosso corpo, o Espírito Santo que nos conduz, que habita em nós, porque nós somos templo dele, ou a nossa mente? Quem que é maior? O corpo inteiro ou a mente? O corpo, né? Nós somos. E aí, olha para você ver, muitas vezes a gente deixa a mente nos dominar, as nossas emoções nos dominar. E não pode ser assim. Porque o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes, para lutar até o final. E você tem autoridade sobre a sua vida. A sua vida é sua. O Senhor te deu o livre-arbítrio. O Senhor te deu o livre. Se Ele não quis te controlar, você acha que Ele ia te dar para ser controlado pela circunstância? Você acha que Ele ia te dar para ser controlado por Satanás? Ou pelas suas dores, ou pelas suas emoções? Claro que não. Ele te deu o livre-arbítrio e Ele te deu a autoridade para você fazer o que você quiser da sua vida. E o que você está fazendo da vida que o Senhor te deu? Rispa, ela tomou uma decisão. E uma coisa que eu aprendo com ela, ela gerenciou as emoções dela.
Porque se você ler o finalzinho do capítulo 21 de Samuel, ali de 2 Samuel, você vai ver que Davi ficou sabendo. E não sei se vocês repararam, por um pequeno detalhe que diz aqui no finalzinho, Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, estava fazendo, então ele foi buscar o resto. E aí no finalzinho do versículo 14, diz assim, e eles foram levados para a terra de Benjamim e sepultados no túmulo de Quis, pai de Saul. Vocês acham que os filhos dela foi sepultado de qualquer jeito? Uma sepultura de prefeitura, vamos dizer assim, nada contra, tá, gente? Aquelas sepulturas que só tem um buraco, né, que eles foram enterrados. Não. Eles foram enterrados no túmulo do pai de Saul. Eu fico imaginando que era outro túmulo, era um túmulo de família. Eu fico imaginando naquela época, né, os túmulos eram bem feitos, né, eram tudo, né, sei lá, pareciam até casas, vamos dizer assim. Eu fico imaginando, né, que era outro túmulo. Então ela não só ela conseguiu cumprir o propósito dela, que era dar um enterro para os filhos dela, mas ela deu um enterro digno, o melhor enterro que ela poderia ter dado, né? Então eu falo que ela gerenciou as emoções dela, né? Ela não ficou se autoflagelando. É outra coisa que eu falo, né? Procurando culpado, que a gente é assim, né, Kate? Acontece alguma coisa com a gente já vai logo, a culpa é da Kate. Isso só tá acontecendo comigo porque a Kate fez isso. Não, isso só tá acontecendo porque meu marido fez isso. A gente tem, é da nossa, sabe? É de nossa, da nossa cultura. Só que a Rispa, aqui ó, mais uma lição que eu ganho com ela. A focação culpada, não. Ela pôs um foco, um propósito e ela foi até o final. Ela não ficou se torturando, reclamando do que havia acontecido e colocando a culpa no marido dela. Ela só queria, né, dar um sepultamento digno para os filhos. Quanto mais, uma coisa que eu coloquei aqui, quanto mais você foge da sua dor, você foge de enfrentar as situações. A culpa é sempre do outro, né? É tipo isso, Thaís? Faz parte da nossa cultura, né, fazer isso. A culpa é sempre do outro. Então eu quero trazer para vocês que quanto mais você fugir, né, da sua dor, você vai estar dando força para ela. Quanto mais você foge da sua dor, mais você vai dar força para ela. Então você não pode fugir, você tem que enfrentar, porque você é autoridade sobre a sua vida e você tem autoridade para enfrentar. Então você precisa enfrentar e resolver. A dor, ela nos paralisa. O vitimismo nos impede de avançar e faz com que a sua dor se concentre de tal maneira que tudo e todos ao seu redor passam a ser vítimas do que você viveu. Isso é a pura verdade. Se você pega a sua dor e você coloca ela num pedestal e você começa a viver em favor daquela dor, você não vai viver o novo de Deus. Então, o vitimismo, ele te impede de avançar e faz com que sua dor se concentre de tal maneira que tudo e todos ao seu redor passam a ser vítimas do que você viveu. Uma mulher ferida, ela interpreta a situação à sua volta pelo tamanho da sua dor. Se você começar a olhar para a situação à sua volta pelo tamanho da sua dor, se você olhar para as circunstâncias, olhando para a sua dor, ela vai crescer. A Rispa, ela não olhou para a dor dela. Ela pegou a dor dela, o momento de maior dor dela serviu como um trampolim para ela. Eu fico imaginando essa mulher, gente. Nossa, eu me emociono, eu fico imaginando ela ali. Sabe, às vezes eu fecho o olho, eu fico imaginando ela numa praça, sabe? E ali os filhos enforcados e ela ali. Eu não sei se eles foram tirados da forca, se eles ficaram ali perto dela. Eu não sei como que foi a situação, porque a Bíblia não detalha isso pra gente, mas aquilo que o Senhor quis que nós soubéssemos, Ele colocou, né? É isso que eu ganho, eu não fico procurando, sabe, mais detalhes. O que o Senhor quis que nós soubéssemos, Ele deixou aqui para nós. E então eu fico imaginando ela ali, no momento de maior dor dela, ela ali, né? Então, uma mulher ferida, ela coloca a dor no pedestal. Para de colocar sua dor no pedestal. Para de ficar colocando sua dor no pedestal. As circunstâncias, ela não te definem. As circunstâncias não te definem.
Para, né? E outra coisa que eu coloquei aqui, e muitas, além de fazer da dor, colocar a dor num pedestal, muitas usam a sua dor como uma desculpa. Escuta essa, pega esse código, como dizem minhas amigas. Pega essa senha. Muitas usam sua dor como desculpa para continuar na situação em que ainda se encontram. É forte. Muitas usam como ali uma caminha para se vitimizar, né? Para se vitimizar. E Filipenses, gente, 3. É 3 ou 4? Agora eu fiquei na dúvida. Agora eu vou procurar aqui, mas eu acho que eu anotei errado. Eu acho que é 4, gente, eu não tô doida. Eu não falo de Filipenses 3, mas assim, enfim. Mas Filipenses 4, 13 e 14 diz assim pra gente. Paulo, ele diz assim pra gente: eu já encontrei a receita de estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Eu encontrei a receita de estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, eu posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim quem eu sou. Vocês têm noção? Paulo, ele nos deu uma receita de bolo. Aqui, eu já aprendi a me adaptar. Nada que acontece vai determinar quem eu sou, porque eu já tenho a minha identidade firmada em Cristo. Eu sou dele. Se eu viver é lucro, se eu morrer também é lucro. E para mim, né, é lucro. O que o Senhor decidir é lucro. E o que Paulo nos ensina nessa receitinha de bolo? Aqui, Katizumi, já aprendi a receita de estar contente a despeito de todas as circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Eu encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, independente do que aconteça, né? Com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que eu tiver, eu posso fazer todas as coisas por meio daquele que faz de mim quem eu sou. Ou seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o que Paulo nos diz. Então, pare de usar sua dor como desculpa para você poder continuar nessa situação de vítima. Dê um basta. Chega. Dá vontade de gritar. Igual eu faço de manhã. Chega! Posso fazer isso agora, não, senão eles vão me achar doida, tá? Mas chega, gente. Chega de se fazer papel de vítima. Chega. Você é filha amada do Senhor, você tem uma identidade. Ele te ama tanto. Ele deu o melhor. Sabe o que Deus fez por você? Ele deu o melhor dele. Ele deu o filho, o único filho dele, para que morresse na cruz, para te justificar. Você não tem que pagar preço por mais nada, porque o preço já foi, ele já te justificou. Você agora é filha amada, co-herdeira, porque Jesus, ele já veio e já te livrou de todas essas algemas, essas mentiras do passado. Acabou. Gente, eu tô derretendo. Aqui tá um calor, o cabelo tá derretendo também. Eu não sei se é porque eu tô empolgada, né, com a história de risco, e aqui não tá quente não, viu, gente? Eu acho que é empolgação mesmo. Mas assim, então o que eu ganho, né, com a história de risco é isso, meninas. Né? Eu fico pensando, sabe, com certeza ela teve ódio, com certeza ela teve raiva, com certeza ela ficou decepcionada, mas nada, sabe o que é nada? Nada que ela fizesse traria os filhos dela de volta. Nada. Então ela pegou, focou e ela entendeu que nada que ela fizesse ia trazer os filhos dela de volta. Então ela focou. O que eu posso fazer agora para cuidar dos meus filhos até o fim? Dar um enterro digno para eles. Dar um sepultamento digno para eles. E ela continuou até o fim, né? Ela com certeza, gente, eu fico pensando, sabe, na dor dela. Com certeza ela teve ódio, ela teve, né? Mas mesmo sofrendo, ela não perdeu o foco. Ela encarou a dor e não permitiu que nada a impedisse de fazer aquilo que ela tinha proposto no coração dela, que era sepultar os filhos dela. Nós protelamos enfrentar as nossas dores. Nós protelamos de enfrentar a dor e preferimos ficar na posição de fragilidade. É mais fácil. O dó de mim, né? 5 minutos, ai, eu tô acabando. Né?
Mas é isso, meninas, nós temos que ter em mente, né? Nós podemos ficar ali, nós podemos ficar no vitimismo, ou a gente, né, ou nós podemos enfrentar a nossa dor, né? Nós podemos, a escolha é nossa. Rispa, ela tinha, né, ali duas escolhas, né? E eu quero compartilhar com vocês, já que falta só 5 minutos, se liberte do vitimismo. Se liberte do vitimismo. Ela foi uma mulher que na fraqueza dela, ela fez da fraqueza dela um trampolim para se tornar a mulher forte que Deus a criou para ser. E eu quero te convidar, pare de olhar para as circunstâncias à sua volta. Pare de olhar para a sua dor. Pare de olhar para situações e comece a olhar para o alto, para Cristo. Pare de se vitimizar. Assuma o controle da sua vida. Eu vou repetir. Assuma o controle da sua vida. Amém. Para que você possa ter as suas emoções curadas. Para que você possa ser curada e viver a vida nova que Deus tem para você. Que Ele tem planos maravilhosos sobre a sua vida. E sabe uma coisa que eu concluo com a história da Rispa? Mulheres curadas, transformadas, determinadas, elas são capazes de suportar qualquer coisa que acontece na vida. Porque elas entendem que a circunstância não as define, que quem as define é o Senhor. E elas suportam qualquer situação. E Rispa, no seu maior momento de dor, ela conseguiu extrair força e prosseguir no foco dela até o final. E ela deu um enterro digno para os filhos. E ela conseguiu. Ela cumpriu o propósito. E você? Tem cumprido o propósito que Deus colocou na sua vida? Você tem cuidado da sua família até o final? Ou você tem aberto mão da sua família com facilidade? Às vezes acontece algo aí na sua família, na sua casa, e você já quer chutar o balde. E aí? No momento de maior dor da Rispa, ela foi até o final para dar o sepultamento para os filhos dela. E você, o que você tem feito no seu momento de dor? Você tem se entregado ou você tem enfrentado até o final? E cumprido o seu propósito? Não abra mão. Não negligencie. Não negligencie na sua vida, não negligencie na sua família, não negligencie dentro do seu lar, não negligencie. Assuma o seu papel como a guardiã, como uma mulher que Deus te criou forte para ser, que não é vítima, pelo contrário, que é uma mulher determinada, focada a cumprir o propósito. Assim que a Rispa foi. E é isso que eu aprendo com ela. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu ainda tinha tanto mais coisas para compartilhar, mas é o que o Senhor, né, trouxe no meu coração para compartilhar com você. Se posicione. Falar que é se posicionar é fácil. Falar em posicionamento é fácil. Agora, agir posicionada é que é o desafio. Agir posicionada é que é o desafio. Rispa se posicionou. Ela assumiu a dor, reconheceu e focou. E que você se posicione. Que você pare de olhar para as circunstâncias. Senhor, obrigada, Pai, por este momento, Pai, aqui. Esse momento tão rico, Pai. Essa história que fala tanto ao meu coração, Senhor. Uma mulher que tinha tudo, Pai, que tinha tudo para se entregar e não cumpriu o propósito dela. Mas ela decidiu, Pai, cuidar do que era dela até o final. Dar um enterro digno para os filhos, Pai. Que possamos, ó Deus, aprender com essa história, com essa mensagem, Senhor. Meu Deus, que as mulheres, que essas pessoas que estão nos ouvindo agora, que venham nos ouvir depois, que elas possam entender, Pai, que as circunstâncias não as definem. Que nada as define, mas o Senhor sim, o Senhor define. E o Senhor fala que nós somos filhos, filhas amadas do Senhor. Pai, que as circunstâncias não venham tirar suas filhas do foco. Pai, que as circunstâncias, ó Pai, venham servir apenas de aprendizado. E que elas venham permanecer firmes, focadas, com propósito até o final. De buscar o Senhor em primeiro lugar. E viver, ó Pai, essa vida passageira aqui, mas com foco na eternidade com o Senhor. Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu falei, Senhor. E que o Senhor venha confirmar no coração de cada uma das suas filhas. E que a partir de hoje, elas não venham falar em posicionamento, mas sim se posicionarem diante de todas as situações. E serem mulheres fortes, que vencem
dia após dia, rumo ao alvo que é a eternidade com o Senhor. Pai, eu declaro sobre a vida dessas mulheres a autoridade que o Senhor tem me dado para lutar pela minha família, para lutar, ó Pai, contra todas as ciladas, contra todas as setas malignas do inimigo. Que elas venham lutar, Pai, lutar e vencer cada batalha, Deus, não pelas forças delas. Obrigada, Pai, por este momento, por essa tarde, início de noite tão gostosa. Obrigada, Senhor. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Beijo, princesa. 5 minutos, 5